Olá pessoal, aqui quem fala é o professor André Zuber e no vídeo de hoje nós iremos calcular a fugacidade e o coeficiente de fugacidade do vapor d'água saturado a 1 atmosfera, usando para isso tabelas de vapor. Bem, vamos à resolução do exercício. Como você pode perceber, o objetivo é nós calcularmos a fugacidade do vapor d'água na condição dele saturado a 1 atmosfera. Para isso, nós utilizaremos a equação que foi deduzida ao longo da aula de número 7. A energia de Gibbs da água menos a energia de Gibbs da referência é igual a RT/Ln da fugacidade da água na fase vapor, dividida pela pressão baixa. Lembrando que a primeira condição que nós iremos calcular é a condição dada pelo problema, a condição do vapor saturado a 1 atmosfera. Então, a gente sabe que, pela conversão de unidades, 1 atmosfera é igual a 0,101325 megapascal. Outra informação importante é que nós vamos calcular este primeiro G. Tá? Esse G é o da condição do vapor. Então, eu posso buscar em um livro de termodinâmica uma tabela de vapor saturado e, geralmente, você vai encontrar essas informações. Então, nós temos temperatura, pressão, volume específico, tanto da fase líquida quanto da fase vapor. Nós temos também a energia interna, a entalpia e a entropia. Bem, observe que na condição especificada pelo problema, a pressão de 0,101325 megapascal está aqui. Nessa informação, a gente também encontra qual é a temperatura deste vapor saturado. Então, a gente pode registrar que essa temperatura é de 100 graus Celsius ou 373,15 Kelvin. Outra informação importante é que, para calcular a energia de Gibbs, nós podemos usar a definição. Energia de Gibbs é a entalpia menos temperatura vezes a entropia. E essas informações também são encontradas facilmente na tabela mostrada aí na sua tela. Só tem que tomar o cuidado de seguir e encontrar a informação correta. O enunciado do problema pede que nós utilizemos o vapor saturado. E essa informação do vapor saturado, ela está aqui e aqui, tá? Então toma cuidado na hora de registrar essas informações. A entalpia do vapor saturado é 2.676 kJ por quilograma e a entropia do vapor saturado é 7,3548. Aqui eu estou usando uma tabela que está em inglês, então o decimal ele é separado por ponto. Tá? Então, substituindo essas informações na equação, nós temos o valor do H, a temperatura, lembrando que nós estamos utilizando temperatura em Kelvin, e a informação referente à entropia específica. Fazendo a conta, nós vamos encontrar o valor da energia de Gibbs nessa condição do vapor saturado. Ela corresponde a menos 68,44 kJ por quilograma. Agora nós podemos fazer o cálculo referente à referência, né? E essa referência ela é considerada o gás ideal. E como que a gente vai determinar a condição de gás ideal em uma tabela de vapor? Bem, para isso eu coloco agora na sua tela um gráfico para auxiliar a identificar o que a gente está fazendo nesse cálculo. Perceba que nesse ponto em laranja que acaba de surgir na sua tela, nós calculamos a primeira condição, a condição do vapor saturado. Se a gente está como vapor saturado, significa que ele está sobre a linha do equilíbrio líquido-vapor. E aqui é importante da gente registrar que a pressão era de 1 atmosfera e a gente encontrou aqui a informação da temperatura de saturação de 100 graus Celsius.
Como você pode perceber, um gás ideal ele é obtido quando a pressão desse gás tende a zero. Então, se nós conseguirmos, na mesma temperatura, reduzirmos a pressão desse vapor até um valor que vai ser encontrado na tabela de vapor, e essa pressão for a mínima, nós teremos aí uma condição de vapor como se fosse um gás ideal. Então a ideia aqui é tentar encontrar a pressão mais baixa possível. Por isso que essa informação aparece aqui na equação P baixa. Porque se você observar, quanto menor a pressão, mais ele se assemelha ao gás ideal. E esse ponto verde que aparece aqui na sua tela, ele vai indicar uma condição de vapor superaquecido. Então, a informação que nós temos que buscar agora é voltar às tabelas de vapor e procurar nas tabelas de vapor superaquecido. Mas cuidado que essa informação deve respeitar a condição de temperatura igual a 100 graus Celsius. Então, o que nós estamos buscando é a P baixa e essa condição vai ser encontrada na tabela de vapor superaquecido para a condição em que a gente está buscando aí, como se esse vapor estivesse atuando como gás ideal. Se você buscar nas tabelas de vapor superaquecido, você encontra essas tabelas separadas por diferentes pressões. Então, como você pode ver aí na sua tela, a gente registrou aqui tabelas com pressão de 10 kPa, 50 kPa e 100 kPa. Bem, qual a condição que você vai utilizar? Aquela que registrar a menor pressão fornecida por essas tabelas. Então, nesse caso, da referência que eu estou utilizando, a menor pressão para a seção de vapor superaquecido, ela é a pressão de 10 kPa. Então, seguindo o nosso cálculo, nós podemos, agora, seguindo com a temperatura de 100 graus Celsius, registrar as informações correspondentes. Então, usando de novo a definição da energia de Gibbs, que é entalpia menos T vezes S, a gente pode substituir esses valores na equação. A entalpia, nesse caso, é 2.687,5 kJ por quilograma, temperatura continua sendo 373 Kelvin e a entropia 8,4479 kJ por quilograma Kelvin. Fazendo essa conta, a gente registra o valor de menos 464,83 kJ por quilograma. Nesse momento, nós já temos as duas informações do lado esquerdo da equação. A gente já tem a energia de Gibbs, tanto na condição do problema, quanto na referência, e também o P baixa. Lembrando que o objetivo desse problema é calcular a fugacidade do vapor na condição de saturação. Se eu reescrever essa equação que aparece na sua tela, deixando a fugacidade da fase vapor explícita, então eu tenho aí fugacidade igual a P baixa vezes o ESP da subtração entre as energias de Gibbs dividida por RT. Substituindo os valores, nós temos, cuidado com as informações aqui, a pressão baixa 10 kPa, os valores da energia de Gibbs, então eu tenho menos 68, o menos, esse que aparece aqui, é da equação, e o valor de menos 464 da informação que nós obtivemos antes. Nós também temos a constante dos gases, 8,314. Veja que aqui, para deixar uniforme em relação às unidades que nós estamos utilizando, eu já escrevi em kJ por kilomol, ok? Por hora não, perdão, por Kelvin. A temperatura, 373,15 Kelvin. E aí eu estou usando aqui um fator de conversão. Esse fator de conversão é referente à massa molar da água. 1 kmol corresponde a 18 kg de água. Observe que as unidades de quilomol e quilomol no denominador vão se cancelar, assim como Kelvin,
e também as unidades de quilojoule por quilograma. Por isso, o que está dentro desses colchetes segue um número adimensional e aí a gente pode fazer o ESP desse número, né? Fazendo a conta, nós temos que a fugacidade do vapor saturado é igual a 99,73 kPa. Essa é a resposta do problema, mas a gente ainda pode calcular aqui o coeficiente de fugacidade desse vapor. E o coeficiente de fugacidade ele é dado pela fugacidade dividido pela pressão em que se encontra esse vapor saturado. Então a gente tem como resposta 99,73 dividido pela pressão do sistema, 101,325, e a resposta que a gente obtém é 0,98 como coeficiente de fugacidade desse vapor. O que você pode observar dessa resposta é que esse 0,98 está muito próximo da unidade. Então a gente pode dizer que nessa condição o vapor saturado a 1 atmosfera ele se comporta como um gás ideal. Atenção para esse fato. Ele se comporta como um gás ideal. Mas o que você tem que lembrar é que existem interações presentes nesse vapor dado. Então existem forças de atração e repulsão atuando nessa substância. Então o que a gente pode dizer aqui é que aproximadamente a intensidade das forças de atração se equivale às forças de repulsão. E é por isso que nessa condição o coeficiente de fugacidade é muito próximo de 1. Bem, eu espero que você tenha aproveitado essa resolução desse exercício. Se você tiver alguma dúvida sobre como calcular a fugacidade de um vapor ou de uma substância por meio da utilização de uma tabela de vapor, por favor, deixe aqui nos comentários. Eu agradeço muitíssimo você ter assistido o vídeo até esse momento. Não esquece de dar o seu joinha e até uma próxima oportunidade.